Meus queridos irmãos e irmãs, como eu falei no primeiro domingo do Advento, o tempo passa muito rápido. Já estamos no quarto domingo, acendemos a última vela da coroa e na quinta-feira à noite, se Deus permitir, estaremos aqui para celebrarmos a Santa Missa do Natal do Senhor. E o Advento, como o nome diz, é chegada. Estamos nos preparando para acolher Jesus que vem, que veio e que virá novamente. Então, que bom que a igreja nos oferece esse tempo de graça, de revisão de vida, que também está inserido num tempo assim, de muitas atividades, né? Vejam, fim de ano é correria para tudo, né? Já tem muita gente viajando, outros estão chegando, então tem o comércio todo, a gente tem que se preparar para acolher os familiares, os amigos que vêm. Isso tudo é justo, é legítimo, é bom, é necessário, mas a gente não pode deixar de lado o principal. Não podemos deixar que as urgências atrapalhem aquilo que de fato é importante: acolher Jesus que veio e que virá. E hoje o tema é o tema da paz. Por isso a primeira leitura fala que Jesus é o autor da paz, é o príncipe da paz. Ele vem para instaurar a paz verdadeira, a paz duradoura, não aquela paz transitória. E essa paz duradoura vem de Cristo, vem de Cristo. Aí vocês poderiam dizer, mas Jesus já nasceu e cadê a paz? Mas a paz depende de nós. A paz foi anunciada por Jesus, mas cabe a cada um de nós construirmos a paz verdadeira. Nós vivemos hoje num tempo de violência, de terrorismo, são tantos os medos, e não só externos, mas como é difícil ter uma paz interior. A vida está muito difícil, complicada, agitada para todo mundo. Como é difícil conservar essa paz interior. Então, no âmbito pessoal, no âmbito familiar, como é difícil também manter a paz na família. E vocês sabem uma coisa? Às vezes, fim de ano, acontece tantas brigas nas casas, assim, mas é bom, que bom. Pelo menos a família está reunida, né? Não é assim? Pelo menos estamos juntos, não é? Ah, mas para o Natal teve briga em casa. Em janeiro você nem imagina outra coisa em janeiro. Mas isso faz parte. A gente se ama, às vezes discutindo aqui, marido e esposa, marido, pai e filhos, irmãos, faz parte. O que a gente não pode deixar de lado é o perdão. E tentar evitar, é lógico, as discussões, sobretudo nesse tempo de festa, que acontece. Estou falando porque vocês sabem que acontece, né? Então, se Jesus vem trazer a paz, é essa paz que nós precisamos construir na família, no nosso interior, no mundo do trabalho. Como é difícil a paz também no ambiente de trabalho, na sociedade, nas relações. Então, a paz é fruto da justiça e do perdão. Jamais haverá uma paz verdadeira sem a justiça e sem o perdão. Quem não sabe perdoar, quem não sabe dar o perdão, quem não sabe receber o perdão e quem não sabe se perdoar, jamais vai ter paz. Isso é uma verdade. Por isso Jesus nos pede para perdoarmos sempre. Por isso o Papa abriu no último dia 8 o ano da misericórdia, o jubileu da misericórdia. Jubileu significa alegria. Então vejam, se nós queremos uma paz verdadeira, precisamos aprender a perdoar, a se perdoar e a receber o perdão. E precisamos lutar pela justiça para evitar tantas formas de violência, de guerra, e porque a injustiça também
ela prejudica a paz verdadeira. Então peçamos essa paz que o menino Deus vem trazer, mas que depende da nossa resposta. A paz já está conosco, mas depende da resposta de cada um para que essa paz se concretize. Bom, a segunda leitura fala do corpo de Cristo. Jesus tem um corpo, e nós vamos dizer assim no dia de Natal: o Verbo se fez carne. A palavra de Deus se fez carne, se fez corpo, para que ela pudesse se tornar compreensível, né? A palavra de Deus se fez pequena e foi anunciada por meio de uma criança pobre, vulnerável. Então vejam, a palavra de Deus se fez pequena para que a gente pudesse compreender a grandeza da palavra de Deus. Então o corpo de Jesus, Jesus que assume o nosso corpo, a nossa carne, a nossa condição humana. Como é bom saber que nós temos um Deus que passou também pela experiência da dor, da fragilidade, menos do pecado, mas Jesus também teve um corpo, e esse corpo sofreu muito. Imaginem o sofrimento de Cristo na cruz. Mas também, nós temos aqui um elogio do corpo. Hoje fala-se muito em teologia do corpo, ou seja, Deus fala no nosso corpo e através do nosso corpo. Há correntes que querem eliminar o valor do corpo, correntes mais conservadoras, fundamentalistas, né? Como se vivêssemos sem o corpo, ou como se o corpo não fosse necessário para a prática do bem. Mas é interessante que a segunda leitura fala justamente da importância do corpo, e pelo corpo nós podemos também manifestar o amor de Deus, podemos fazer o bem. Nós precisamos do nosso corpo, da nossa carne, para expressar o nosso amor a Deus e às pessoas. Mas também na segunda leitura aparece 3 vezes a expressão vontade de Deus, vontade de Deus, vontade de Deus. Nós temos um corpo para fazer a vontade de Deus, para colocar o nosso corpo, a nossa vida, os nossos dons e talentos a serviço da vontade de Deus. E a vontade de Deus é a paz, é o amor, é o perdão. E quem é que fez a vontade de Deus por excelência? Foi Maria. E aí a gente já passa para o Evangelho. Veja, é interessante esse texto de hoje, porque o Advento ele tem 2 partes. Até o dia 17 nós meditamos sobre a segunda vinda de Cristo. Do dia 17 até o dia 24 nós já meditamos sobre o nascimento de Cristo, o fato histórico. Então por isso o texto de hoje fala da visita que Maria faz à sua prima Isabel, logo após receber a visita do anjo Gabriel, e logo após ter dado um sim à proposta de Deus. Ela disse assim: faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Então vejam, Maria, ela procurou durante toda a sua vida fazer a vontade de Deus. Ela deu um sim generoso, ficou grávida por obra do Espírito Santo, e imediatamente, após saber da situação de sua prima Isabel, foi apressadamente, diz o texto, visitar sua prima, que era idosa, que estava grávida e que necessitava de ajuda. Maria, uma adolescente, Isabel, uma idosa. O encontro do novo com o idoso, da nova com a idosa, da jovem com a idosa. Vejam que encontro bonito. E Isabel, quando recebeu a visita de Maria, Isabel soube e exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Então Isabel recebeu de Deus essa revelação. João Batista, que estava sendo gerado em seu ventre, em seu útero, João Batista também pulou de alegria. A mãe, que quando está grávida, fica toda feliz quando sente o primeiro movimento do bebê, não é assim?
Ainda se for um chute, fica contente. Não é assim? Né? Sente, né, o movimento do bebê. Né? Então, vejam, Isabel percebeu no movimento de João Batista a ação do Espírito Santo, que confirmava que Maria estava grávida e carregando em seu útero o Salvador da humanidade. E aí, esse encontro assim é muito interessante, porque revela o quê? Que Maria, além de fazer a vontade de Deus, Maria é aquela mãe que nos visita sempre. Hoje o tema do Evangelho é um tema mariano, ligado à Nossa Senhora. E nós temos muito amor à nossa mãe. Então Maria que nos visita. Maria visitou Isabel, Maria nos visita sempre. É aquela que passa na frente de tudo. Às vezes nos sentimos sozinhos, abandonados, mas é bom saber que temos uma mãe no céu que nos visita, que está ao nosso lado. Como esteve ao lado também de Cristo até o último instante, na cruz, como esteve também atenta à necessidade daquele casal, que não tinha mais vinho para a festa. Enfim, temos uma mãe que nos visita. Então Isabel diz assim: bendita és tu entre as mulheres. E depois Isabel termina dizendo o quê? Bendita és tu, porque acreditou na palavra de Deus. Vejam que interessante. Maria é uma mulher de fé, acreditou na promessa de Deus. Uma mulher de fé. Então Maria é aquela que procurou fazer a vontade de Deus, que visita quem necessita, porque é uma mulher de fé. E é interessante que tudo isso, gente, foi manifestado por Isabel. Não é porque Maria ficou grávida de Jesus, não é pelo privilégio de ser a mãe de Jesus. É interessante que não é Maria que se autoproclama bendita. Maria é uma mulher humilde. Ela ouviu isso da boca de sua prima. Não foi ela que disse assim: eu sou a melhor, eu fui a escolhida. Veja, quantas mulheres Deus escolheu a mim. Ela podia ter feito isso. Eu fui a escolhida. Não. É interessante que tudo isso que é dito de Maria não é dito pela própria Maria. É Isabel e as pessoas que percebem isso nela. E como é bom quando a gente também tem algum retorno nesse sentido, né? Então, fazer a vontade de Deus não significa autopromoção. É fazer o bem e deixar que as pessoas percebam isso naturalmente. Alguns percebem, outros não, uns aceitam, outros criticam. Isso também faz parte da vida. Mas o importante é mostrar que Maria é uma mulher de fé, que acreditou. E para encerrar, queridos irmãos e irmãs, então qual a mensagem para nós hoje? Estamos aí já bem próximos do Natal. O que nós podemos imitar de Maria? Maria é um modelo para nós. Um modelo de mulher obediente, de mulher de fé, de mulher que visita, que vai ao encontro, como pede o Papa Francisco. E nós, o que podemos recolher da vida de Maria e procurar aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia? É justamente isso. Procurar fazer a vontade de Deus, não simplesmente a nossa vontade. E aí é uma luta diária, né? Entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Procurar ir ao encontro de quem precisa, estar sempre atento às necessidades dos outros. E depois, né, levar essa alegria que é Jesus, a alegria de Jesus, né? A alegria do Evangelho, o Evangelho da alegria, e viver essa fé que Maria viveu, né? Que sejamos pessoas de fé. É a fé que nos coloca em movimento. Foi a fé que colocou Maria em movimento até Isabel. E não foi uma viagem curta, não, uma viagem difícil. Atravessou montanhas, desertos, dificuldades. Então, que a fé nos coloque em movimento, como colocou Maria, que nos coloque em movimento em direção a Deus, em direção ao presépio, em direção à estrela de Belém, como os magos. Vamos já começar o nosso movimento hoje, em direção a Belém,
para fazermos esse encontro com o Senhor, que é a razão da nossa paz, da nossa alegria, e a partir desse encontro, sermos um outro Cristo nesse mundo, como foi Maria, vivendo a vontade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.